Estava tentando fazer aqui pelo iPad, mas não sei por que não deu. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Tá dando para escutar legal, né? Deixa eu só convidar aqui o Rudan novamente para a gente começar o bate-papo. Eu mudei, tava com o iPad, só que o iPad não tava pegando o microfone direito. Só esperar o Rudan agora pra gente colocar. Esperar um pouquinho. Vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir? Pronto. Pronto. Agora vai acontecer. Agora eu estou escutando. Olha o Greg aí, gente boa, falou comigo bastante lá no grupo. Então, vamos começar do começo. Eu estava falando aqui, bem aqui do Instagram, ao vivo, para ter um maior acesso, né? Alimento de reserva, além de botar aqui no Instagram, vou colocar lá também. E aí vamos começar, né? A Rex é uma loja nova, ainda no mercado, mas ela veio para suprir algumas necessidades de um aquarismo mais profissional, né? Um aquarismo mais especializado, que a gente não tinha. Eu tinha conhecido eu já usava os produtos antes de ter a loja, e aí foi um prazer para mim. Eu falei com a Ju, e aí a gente fechou a parceria aí com esses alimentos e eu uso direto. Uso direto tanto no doce quanto no marinho, e é sucesso. Sucesso, sucesso, sucesso. E aí eu queria que tu começasse falando aí, primeiro da linha de alimentos, porque são vários alimentos, não é só um ou dois, não é só Artemia, e falasse um pouco da empresa também, como surgiu e tal. Queria deixar aberto aí para poder falar.
Renato, primeiro eu queria agradecer, né, por estar aqui com você e poder falar um pouco da Episte para o seu público, principalmente, né? Eu sou o Rudan, eu sou engenheiro de pesca, fiz a faculdade muito próximo de vocês, eu fiz em Bragança. Talvez algumas pessoas que estejam vendo aqui a live conheçam Bragança, no Pará. Fiz a faculdade lá, depois fui para São Paulo estudar, fazer o mestrado, trabalhar também. E agora eu estou morando aqui no Recife e é onde fica instalada a IEPIST. A IEPIST é uma empresa de biotecnologia que a gente hoje vende esses produtos em conserva esterilizados, né? Atualmente a nossa linha tem 6 produtos em conserva e um natural, né, que é o cisto para eclosão, e a gente espera estar trazendo alguns lançamentos em julho e está gradativamente trazendo os mais lançamentos. Os nossos produtos demoraram mais ou menos 4 anos para serem prontos, né? Foi o período que eu fiquei no doutorado. Após o doutorado, depois de 6 meses, a gente lançou a empresa e a gente está mais ou menos há 1 ano e meio. Pronto, tem um amigo nosso aqui, o Nixon, que é de Viseu, que é pertinho de Bragança. Então, de certa forma, a gente tem uma interface, um contato. E eu gosto muito da região de vocês aí, São Luís. Já trabalhei em uma fábrica que eu precisava ir muito em São Luís, fazer treinamento e tal. Sim. E é um lugar que eu gosto bastante também, daí já frequentei bastante, então estou muito satisfeito e estou à disposição. Espero que todo mundo goste, o que eu puder tirar de dúvida, o que eu puder compartilhar e aprender também com vocês aqui, eu agradeço, viu? Vamos lá, você dá as cartas aí pra gente. Não, eu queria que tu começasse falando um pouco sobre o que eles oferecem a mais, né? O que os alimentos em conserva oferecem a mais. Porque, assim, a gente tem no mercado, mesmo que muito poucos, ainda alguns produtos que são, na verdade, só congelados. Queria que tu falasse um pouco da diferença dos congelados para o em conserva. O em conserva, com certeza, tem a vantagem de durar mais tempo e de menos como é que eu posso dizer, menos necessidade de conservação, muda o modo de conservação, e que tu falasse sobre os que mais saem, sobre o que é adicionado nos alimentos para fazer o diferencial que a IPEST oferece. Tá, vamos lá. Só um minuto que eu anotei aqui uma pergunta do nosso amigo, eu não anotei o nome dele. Alimentação, aquarismo, né? Quando a gente fala de aquarismo, eu acho que as pessoas às vezes cria só para se distrair, mas o aquarismo ele tem uma função muito importante de promover o bem-estar nos animais. Quando você tem um animal de estimação, você quer que ele fique bem, você quer que ele fique saudável, quer que ele fique bem, né? Quando Sim, você pensa num cachorro, num gato, você dá bem-estar para ele na alimentação, mas você dá bem-estar para ele de diversas formas, com humanização dele. Você quer dar uma casinha, uma coleira, uma roupinha, tal. Para o peixe, como é que você dá bem-estar para o peixe? Fazendo um aquário biótopo, como o que eu estou vendo aí atrás de você, de ciclídeo africano, se eu não estou enganado. sim. Fazendo um Isso. aquário de marinho, aí você vai comprando equipamentos mais sofisticados e você vai aproximando cada vez mais o Do ambiente. aquário. Pronto, perfeito. E aí esse é o ponto. No aquarismo mundial, 40% da alimentação é feita com alimento natural em diversas formas de processamento. Esterilizado, conserva, congelado, patê e há variações positivas, não negativas, enfim. Diversas formas de alimentação, além das rações. Tá? Sim, Quando a gente pega o mercado de aquarismo nacional, ele tinha um buraco. Não tinha uma empresa que conseguisse atingir o Brasil todo, os 27 estados do Brasil, as regiões mais afastadas, onde não tem aeroporto, que levasse o alimento natural. Então, qual é a vantagem do alimento natural? Esquece a conserva, o alimento natural em relação à ração. O alimento natural tem nutrientes chaves, como por exemplo a quitina, os carotenos, e alguns ainda não há a síntese desses nutrientes de forma artificial que consegue colocar em ração. Por isso que criadores usam alimentos naturais. Grandes produtores da carcinicultura, salmão, animais até sofisticados também usam alimentos naturais para os seus reprodutores. Então, esse é um ponto. O alimento natural é bom. Ainda não tem a indústria que consiga fazer um alimento completo, embora possa acontecer um dia, que substitua integralmente e consiga integrar
é entregar a mesma coloração, o mesmo bem-estar, o mesmo comportamento na alimentação. Aí vem, sim, qual é a vantagem da alimentação natural, da alimento natural em conserva, focando no processamento realizado pela IEPIST? O processamento realizado pela IEPIST ele é um processo misto, que a gente associa a eventos químicos e eventos físicos, sim, que nesse processo a gente faz uma das etapas é muito parecida com o cozimento, e a gente perde uma água que o animal tem ali que está de sobra, pode-se dizer assim, que não é uma água estrutural, não faz parte de sim, uma proteína estrutural, algo assim. Então o sim, alimento ele passa a ficar mais concentrado a partir daí. É um alimento mais concentrado. Como ele já perdeu aquele excesso de água que escorre quando você compra um camarão, um frango que você vai comer, ou você compra uma artêmia congelada, o alimento está muito mais concentrado para o seu animal, ele vai receber muito mais nutrientes. Mas nesse processo de cozimento, aparece uma coisa que é a solubilização dos nutrientes. É como se a casca ficasse durinha e protegesse o que está dentro. Então, por sim. exemplo, você pensa num camarão ou você pensa num caranguejo que você cozinha e ele fica mais fácil de comer, você consegue abrir ali. Embora você tirou da água, da panela, aquela água não vai escorrer, porque você já fez aquele processo fora, no caso da indústria. Tá? Então, essa é uma outra vantagem. O alimento ele é mais concentrado de nutrientes em relação ao alimento natural normal e ele também é mais ele também não vai liberar aquele nutriente para a água, sujar a água e tudo mais. Aí tem um terceiro fator que é muito importante. Os alimentos naturais em conserva, como tem essa associação de eventos físicos e químicos, eles Sim. acabam com a vetorização de qualquer patógeno que poderia ter no alimento. Às vezes, alguns alimentos podem ser vetor de bacteriose, vetor de algum eumito, que é nematóide, verme, alguma coisa nesse Sim. sentido, E, não, protozoário. e geralmente não fazem análise, né? Só pega o alimento, Não, congela e pronto, acabou. geralmente é isso que é feito. Não tem infraestrutura e não tem geralmente técnico para estar fazendo esse tipo de análise. E às vezes é uma bactéria que às vezes pode não fazer mal para o mercado de camarão, que é o foco das principais vendedores a granel, né? E não de quem compra pequeno, que retalha, que não tem estrutura. Então, esse é um ponto. Aí depois, que eu já vou acabar a resposta, embora foi longa, os nossos alimentos da Yepiche, eles também são enriquecidos. Tem 3 probióticos, né? Lactobacillus, Enterococcus e Saccharomyces. Eles têm óleos essenciais de orégano e de alho, que ajudam como antibactericida, melhora a palatabilidade também. Tem ácidos e sais orgânicos nos nossos alimentos, que é bom para o tubo digestivo dos animais, para ter uma saúde melhor. E, além disso, tem mais o que, meu Deus? Ácido, sal, vitaminas e minerais. E os minerais são quelatados, ligados a aminoácido, que melhora a facilidade dele ser absorvido no intestino. Então, quando você compra a Iepist, você tem esse conjunto de soluções. Um alimento natural que não vai ter parasita, mais solúvel, ao mesmo tempo que não vai estar sujando a água e que é enriquecido com probiótico, óleos, sais e ácidos orgânicos, vitaminas e minerais. 1 ano de garantia sem ser aberto, temperatura ambiente, e após aberto, você pode usar em 30 dias sem precisar colocar na geladeira. Na geladeira, esse tempo de prateleira se estende um pouco e eu vou tentar ser mais curto nas minhas próximas respostas, tá bom, Não, Renato? pode ser longo A gente também, à fala vontade. junto. E é uma coisa, e como tu falou que tinha um buraco, uma coisa, eu viajei para os Estados Unidos faz o quê? Faz 2 anos. 2 anos. E lá eu visitei diversas lojas. Toda loja oferecia uma gama imensa de alimentos vivos, de alimentos em conserva. E aqui não. Você não consegue achar. Você não consegue achar. E outra coisa, quando acha é caro, não é barato. E eu acredito não, e eu sei que os alimentos da IEPIS não são caros. São alimentos, se você for comparar com a ração, um vidrinho é 1/3 de um pote de ração normal. Então não é uma coisa cara para fazer uma complementação da alimentação. Ah, Renato, mas a ração, em tese, vem com tudo que o animal precisa. Será? Será que colocando uma coisinha a mais você não vai conseguir ter um diferencial na sua criação?
Porque, assim, quando o aquarista é preocupado com o bem-estar do animal, ele quer oferecer várias coisas, ele quer que o animal se sinta bem, ele quer ver ele quer que o animal corresponda ele visivelmente, né? Quer que o animal demonstre saúde. E eu acho muito importante. A mesma coisa de colocar para um cachorro só comer ração. Só come ração, só come ração, só come ração. Quem é que gosta de comer só feijão com arroz? Ninguém gosta. Todo mundo quer misturar. É a mesma coisa. Um animal vivo, ele também precisa de uma variação. Eu concordo plenamente com você, perfeita a sua colocação, e eu faço alguns complementos, né? Eu, historicamente parece que eu tenho 100 anos, mas a minha formação, né, ela passa pela escola clássica de nutrição para focada em fazer ração, e eu já formulei muita ração, já trabalhei em Sim, empresa grande do setor aqui do aquarismo nacional, sim. ajudei a fazer linhas novas e tudo mais. Trabalho com ração ainda no Falar, né? mercado de Pode falar camarão. ou não pode falar? Ah, não quero falar, não. Mas eu lembro de um aí. Pronto. Então, esse caminho que eu segui para o produto natural foi um caminho que eu vi que aquele caminho não dava mais certo. Não é que não dava mais certo, ele tinha limitações. Talvez um dia essas limitações sejam superadas, mas ainda não chegou esse momento. E uma coisa que eu convido todos os ouvintes aqui, né, ouvinte, né, todos os espectadores, Sim. né, me fala um criador que não usa alimento natural, porque você defender uma tese é muito fácil. Até essa tese pesar no seu bolso e você precisa daquilo para sobreviver. E é o que acontece com os laboratórios de criação comercial e com os criadores comerciais de peixes ornamentais também. Então, é um gancho que eu aproveito para deixar aqui e aí eu quero deixar mais um gancho. A variedade é importante, como o nosso amigo disse. Aí você vai focando no que você vai vendo que o seu peixe te dá mais resposta. O comportamento do peixe é fundamental. Você tem que olhar o seu peixe. E o aquarista ele é naturalmente observador e ele vai ter isso aí. E no nosso caso, eu recomendo que você use EPIST pelo menos uma vez por dia. Aí eu volto para a pergunta do criador. Conhece criador que usa uma vez por semana um alimento desse? Então, você tem que garantir que aquele nutriente vai estar sendo aportado no animal sempre, constantemente, para ele estar refletindo, ou demonstrando, ou expressando o máximo do seu potencial genético. Até às vezes a gente compra um peixe que definha e às vezes é alimentação. Vou uma aspas. Vai sair em breve Águas Marinhas. Deu um grande salto essa, viu? Eu soltei um spoiler aqui e passo a palavra para você, Renato. Opa, certo, certo. Eu queria deixar aqui só um aviso de que as pessoas que estão assistindo a live e quiserem comprar alimentos naturais da IEPIST, eu vou estar dando um cupom de 30%. Então, se quiser, é só chegar na loja. Vai ser essa semana toda. Vai ser quarta, quinta, sexta e sábado. O cupom é REX com IEPIST. Quem chegar e falar ganha uns 30% de desconto lá na hora, sem nenhum tipo de frescura. E aí eu queria que tu falasse um pouco mais eu só recebi agora, né? Os Bloodworms. Da outra vez que eu pedi não tinha. Da outra vez eu pedi as ovas de tobico, que são um sucesso. Se joga ovas de tobico, os bichos ficam doidos. Tanto nos animais de água doce, quanto nos animais de água salgada. A Artemia é muito boa. Eu tenho alguns clientes que estão usando os copépodes, né? E as artêmias desencapsuladas para reprodução. E já falaram que é um sucesso. Conseguem estimular, conseguem alimentar filhote, que é importante, né? Os filhotes, depois que consomem o saco vitelino, às vezes não tem um alimento que consiga suprir Adequado. todas as necessidades, né? Então ele está conseguindo, junto com esses alimentos, está conseguindo progredir na criação dele, na reprodução, no caso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder os três primeiros animais e a gente dá uma. Aí você faz de novo. Eu entendi mais ou menos, eu entendi tudo, na verdade, mas talvez eu esqueça, eu não quero esquecer. E talvez a gente pode até estar abrindo para as perguntas também. Respondendo aqui do Aqualucos, a gente pode sim estar estendendo esse desconto.
Olha aí. Muito bom isso que ele está propondo. A gente pode estar fazendo uma live também com ele e seus clientes. Sim, Voltando para a pergunta. Cara, sobre o Tobico, uma consideração dele. É um produto que eu tenho muito orgulho de ser feito, que ele foi o mais difícil de ser desenvolvido. A gente colocou o carotenoide dentro dele e tudo depois isso. a gente tem que estabilizar o carotenoide para ele não sair e não oxidar. É por isso que as rações são comercializadas em embalagens opacas. Então Sim, ele é um produto que muito palatável, muito gostoso e ele com certeza vai vender muito porque na Epist a gente realiza uma coisa que eu chamo de aquarismo ecotrófico, né? E no caso a nutrição ecotrófica também. O que seria isso? Imagina o ecossistema, os nossos alimentos eles entram como se fizesse parte do ecossistema. É como se fizesse parte do nível trófico dos animais. A maioria dos animais, sempre que pode, vai estar comendo uma ova. Então, a ova de Tobique é como se fosse um ouro para eles e é um produto muito interessante. Voltando sim. para o Bloodworm, tem Isso. uma pergunta aqui em cima do Blood, que foi o rapaz que perguntou do ciclídeo africano. Depois a gente precisa dar uma revisada aqui nessas perguntas. Mas um alimento que ele pode estar usando para os ciclídeos africanos muito tranquilamente é o Bloodworm. Eu recomendo o Bloodworm para ciclídeos africanos. Eu recomendo o Bloodworm para tetras, olha. Mas para tetras também, nenhum gosta muito. Tetras em geral Eu, gosta, Poicilide eu fiz gosta, lá, eles comeram bem. Eu comeram, tenho né? Mas, tetra. aí tem os que são campeões de gostar do Blood. Disco vai gostar muito do Blood. Aí os cascudos vão comer muito bem o bloodworm, inclusive eu recomendo as pessoas fazerem um pouco de enriquecimento ambiental, tentar enterrar o blood um pouco no substrato, deixar uma parte aparecendo para ajudar o animal, mas fazer parecido com o que os zoológicos fazem, estimular o animal a procurar ou botar numa caixinha, alguma coisa para o animal expressar o comportamento dele. Quando eu boto copépodo, por exemplo, para os leões, eles vêm aí fica assim, aí começa a fazer assim com o rabo e vai. A coridora, ela vai, depois ela começa o otociclo. Então, vamos estimular o comportamento dos nossos animais. Aí o outro ponto também do bloodworm. Quíngio. Quíngio come muito bloodworm e gosta muito. Aí alguém pode me questionar, Rudão, o bloodworm ele não é carne, ele não é, o quíngio não é herbívoro? Ele é onívoro, né? Ele tem uma tendência forte à herbivoria, mas ele é onívoro. E o alimento natural, uma coisa que é muito interessante, será que Sim. esse animal, por exemplo, o ciclídeo africano comeu bloodworm? Falaram que ele é herbívoro. Será que um herbívoro comeria mesmo um bloodworm? Uma coisa é ele comer uma ração que está com muita proteína e está prejudicando, pode prejudicá-lo, mas se ele escolher um alimento natural é porque faz parte da dieta dele. Uma consideração, né? Sim, sim. Sim. Vamos para o próximo ponto. Sobre os alimentos que têm o tamanho menor, né? E a possibilidade de alimentar os corais com eles. Que antes esse aquário aqui ele era um reef. E eu usava bastante, né, o copépoda de conserva. Tanto para alimentar os corais, quanto para alimentar os mandarins. Eu tinha mandarim aqui, o mandarim comia também, os copépodes, e se dava muito bem. Então, eu queria que tu falasse um pouco do copépode para alimentar os organismos do aquário de água salgada. Tá, eu vou fazer um aviso sobre o bloodworm que eu esqueci. Gente, se tem bloodworm na loja, compra porque vai acabar e é um produto muito difícil de repor. A gente não consegue atender todas as lojas Isso. que querem bloodworm. Então, se na sua loja tem, já era para ter acabado. Se não acabou, vai acabar rápido, porque o público de Kindle que consome esse produto é muito grande, o público de disco. Então, o produto bate na loja e acaba. Eu acho que vai acabar muito rápido aí. E se você for repor hoje, não vai ter para repor. Pode ter talvez semana que vem, mas hoje não tem. Tá? Esse é um ponto importante de estar frisando. Sobre o copépodo e o cisto junto. O que eu posso falar do cisto? O cisto ele é mais nutricional do que o náupilo de Artemis. Estou pensando em lançar, estamos organizando para lançar o náupilo, mas o que é o cisto? É um ovo. Um ovo precisa ter todos os nutrientes para dar origem a uma vida, senão ele não vai eclodir. Tanto o ovo de galinha, o ovo de qualquer animal, como o próprio ovo do cisto. Então, o cisto, de certa forma, é até mais vantajoso você estar utilizando ele do que o náupilo recém-eclodido, sem contar o trabalho, o custo que você vai ter.
mas também tem o fator valor nutricional, que vai ter mais aminoácidos essenciais e vai ter mais ácidos graxos difíceis, né? Raros, pode-se dizer assim. Sim. Então, valorizem esse alimento, é um alimento muito interessante, principalmente para quem tem animal de pequeno porte. Tetra, poecilídeos, guppy, corais, principalmente. Eu acho que esses alimentos vieram como uma mão na roda para os corais e tem um tamanho muito próximo do que a maioria dos corais tem, que consegue consumir de pólipo. Vem o copépado, é o irmão mais velho, pode-se dizer assim, do cisto em relação a tamanho. Atende muito bem ciclídeos, muito bem ciclídeos africanos, esses de pequeno porte, até 10 centímetros, é o alimento que eu recomendo. A Aqualucos perguntou o alimento que eu recomendo para a carabandeira. Eu, Rudan, para a carabandeira eu recomendo o copépado. É um alimento muito bom, muito versátil. É um dos alimentos para favoritos dos neons também, o rosdóstomos, Mato Grosso. É um alimento muito legal para peixe marinho como mandarim, copperband, corais também, porque na cadeia alimentar marinha, o principal organismo zooplânctônico são os copépodos. Aí lembra aquilo que eu falei, aquarismo ecotrófico. Então você está dando o que tem no ecossistema do animal, na natureza, para o seu aquário, trazendo a natureza para dentro do seu aquário. E aí uma outra coisa importante do copépodo, eu sou aquarista desde que eu tenho 14 anos. E eu me preocupo com algumas questões econômicas também que vão além do aquarismo, tal, que passa até pelo Brasil, ser autossuficiente em vários segmentos de mercado, tal. É, o nosso preço é um preço justo, os custos de produção são um pouco elevados, mas a gente tem que ter uma margem para poder trabalhar, pagar a equipe. Mas o Copé pode é o produto mais caro, mas é a matéria-prima que é importada e a matéria-prima mais cara que a gente paga hoje. Então eu explico o preço dele através disso aí. Mas na linha, por exemplo, o produto mais tecnológico é o ovo de Tobico. Poderia ser o produto mais caro. Mas como a gente Sim. conseguiu acesso à matéria-prima a um preço não tão caro, a gente bota ele num valor intermediário. Então, é como se a gente tivesse internalizado os custos de desenvolvimento. Mas só para fechar um pouco essa síntese aí, e passo a palavra para você de novo, né? Fica à vontade. Então, falando justamente nessa questão de preço, né? Que se a gente comparar hoje o valor que eu ofereço na loja, né? Em relação a rações que já têm uma fama consolidada, né? Tropical, Sera, Tetra, New Life e outras. Se a gente for colocar na ponta do lápis, os produtos da IEPS são bem mais em conta. Eu acredito que se, dependendo da quantidade que você oferte, dependendo da quantidade de animais, eu acredito que sai até mais barata e você consegue uma alimentação completa, né? Com certeza. Por exemplo, tem alguns pontos. Até sempre me perguntam se pode usar só alimentos da IEPIST. Aí muitas vezes eu respondo, talvez o seu animal só coma os alimentos da IEPIST, né? E uma coisa que eu sei é, na natureza, ou até o criador, ele consegue criar uma carabandeira até um mês, 2 meses só com artêmia ou só com náupilo. É caro, mas ele consegue. Sim. Agora, eu não conheço quem consegue alimentar uma carabandeira do 0 dia ao 3 dias só com ração, entendeu? Então, esse é o ponto. O alimento natural, ele não é 100% substituído pela ração, mas a ração é 100% substituída pelo alimento natural. Não quero entrar nessa seara agora, mas sim, você pode conseguir cultivar os seus animais, manter eles com bem-estar, só dando alimentos naturais, pode. O nosso custo, a gente tenta trabalhar com uma margem pequena, uma margem justa. Eu espero que em breve a gente tenha opções melhores, com maiores gramaturas para as pessoas que têm aquário muito grande e umas versões menores para quem tem um peixe só. Mas você utilizando, por exemplo, o copéporo todo dia para um aquáriozinho comunitário com betas, coridoras para ajudar a água, o tocínclozinho e algum outro peixinho, você consegue usar em um mês tranquilamente também. Então, eu acho que o fator valor, né, o custo, eu acho que não é um valor impeditivo para usar o produto, não. A gente entrega muito valor, entrega praticidade, entrega nutrientes E, chaves. e fora para quem reproduz, né? Que é o estímulo. Você não precisa do alimento vivo. O alimento natural já consegue suprir. Porque tem alguns
animais que só conseguem reproduzir se você fizer esse estímulo com alimentação variada, né? Você não consegue tirar a reprodução, por exemplo, de bandeira. Bandeira é um caso. Você consegue fazer com que haja mais postura quando você coloca uma alimentação diferenciada, um alimento vivo, um alimento natural, né? Então, é um diferencial de estímulo também, né? Eu, como trabalho também com peixe de água salgada, e eu compro direto do importador, às vezes o animal chega e não come ração. Ele não come ração. Então, você tem que ter um plano B para conseguir fazer com que aquele animal coma e não sucumba, né? Então eu pego, às vezes o animal não está querendo comer, a gente faz primeiro o protocolo de vermifugação, para ver se não é isso que está impedindo. E aí, se ele não come uma ração, a gente está perdendo tempo. Então, eu sempre tenho os alimentos naturais disponíveis. Eu sempre falo com a Ju, né? A Ju, que é a vendedora que chegou até mim, não foi nem eu que cheguei até ela. Ela chegou até mim, falou comigo, a gente já fechou. E eu falo com ela que eu sempre gosto de receber uns agrados, porque eu sempre alimento meus animais. Porque, assim, o que é bom a gente usa, né? Não é só vender. A gente também usa. Eu sou aquarista, antes de ser lojista, eu sou aquarista. E eu quero sempre dar o melhor para os meus animais. E a loja veio assim para complementar veio para suprir essa falta de um aquarismo especializado. E eu quero estar sempre oferecendo um produto diferenciado. E a Epic, ela proporcionou, né, essa oferta. E eu tenho bons resultados. Só que assim, eu não tinha todas as informações. E às vezes o cliente ele exige um pouco mais de informação sobre os alimentos. Por isso que eu falei com ela para a gente fazer uma live, para poder esclarecer algumas coisas, porque tem cliente que ele quer saber mais a fundo. E como eu não sei de todas as coisas, né? Eu precisei dessa força que vocês estão dando aí. Então já quero deixar de antemão já agradecer a todos vocês, a Ju, a Ana e a você. Agora, quando tu falou que trabalhava, que trabalhou com alimentação, com ração, foi que eu lembrei que eu estava no grupo que tu participou e falou lá que fazia parte. Tô lembrado aqui agora. Esse mundo do aquarismo ele é muito pequeno. É muito pequeno. Renan, Pequeno. Oi. eu agradeço a parceria. Estou muito feliz. Foi muito bacana fazer essa live aqui. Ainda não acabou ainda, né? Só estou já agradecendo. A gente vai manter um contato muito próximo. Na verdade, ele depende de você. Continua dando os feedbacks para a gente. Continua interagindo, pedindo live, pedindo informação, pedindo material gráfico. A nossa empresa é uma empresa muito aberta. A gente não quer ser dono da verdade. E a gente vai estar se reinventando sempre. A gente tem uma visão muito aberta para a inovação. Então, se a pessoa inventou um computador portátil, eu não quero obrigar todo mundo a usar um computador que foi inventado há 1000 anos, o primeiro IBM. Não, vamos usar o melhor e vamos se adaptando e vamos mudando como muda o mundo e como está mudando o aquarismo. Então, a nossa proposta é essa. Inclusive, a gente está pensando não, estamos fazendo, porque a gente não consegue trabalhar tão rápido como a gente gostaria. Mas a gente está montando alguns módulos de nutrição sobre os alimentos, falando desde a base, explicando alguns conceitos de proteína, de nutrientes como um todo. Então, a gente vamos mantendo essa interação para a gente estar fazendo mais eventos desse e a gente está até compartilhando as lives, dando módulo de treinamento para a sua equipe, compartilhando alguns módulos para os aquaristas também, com um perfil um pouco diferente, mas a gente está completamente aberto. Qualquer aquarista que estiver ouvindo, não segue a gente, se puder seguir, segue e gente, fiquem abertos para dar todo tipo de feedback para a gente. A gente hoje tá em, sei lá, 100%, amanhã o meu 100% não é em base em 100, é em base em 1000, e eu quero que a empresa continue se mantendo com esse perfil, para a gente sempre estar se reinventando e o nosso processo continuar melhorando. Fechou. É isso aí. E a gente não para por aqui, não. Hoje é só foi só um começo, né? Eu também comecei com um canal no YouTube.
para falar sobre diversos pontos do aquarismo, principalmente do aquarismo marinho, para iniciantes, porque o iniciante é o que tem mais dúvida e às vezes ele não consegue pegar as dicas na internet, porque geralmente quem está passando conteúdo está passando conteúdo mais de um nível mais elevado. Então, o que eu quero fazer? Quero chegar e suprir a necessidade de quem está começando. E colocar a IEPIST sempre na frente, porque eu acho muito importante, né? Ter essa variedade e essa complementação. E eu agradeço demais, agradeço a parceria. Eu achei muito legal a nossa live. Eu espero que se repita em breve, a gente falando sobre os outros produtos, né? Lembrando que são as ovas de tobico, sururu em conserva, que é usado para jumbo, é usado também para os rapazinhos aqui, os ciclídeos africanos. Eu já usei aqui, negócio que eu não tenho mais aqui para mostrar, porque eles já comeram tudo. Aí nós temos os bloodworms, cisto de artêmia desencapsulado, artêmia em conserva, ovas de tobico, o que mais? São esses, né? Rapaz, e faltou o cisto para eclosão também, que a gente tem. Sim, sim. Então são três, Você- né? Cisto para eclosão, cisto desencapsulado e a artêmia em conserva. A Certo? artêmia. Aí tem o bloodworm, né? A ova Isso. de tobico e o sururu. E o sururu a gente nem falou dele, né? Mas o sururu é um Isso. alimento muito versátil também. É focado para jumbo. Pode ser usado para peixes Por marinhos conta do também, tamanho. por conta Eu do tenho tamanho. cliente que usa, eu tenho cliente que usa. Eu tenho um cliente que eu estava até fazendo manutenção no sábado na casa dele, e aí a pegada dele é mais com peixe grande. Então lá tem tubarão, tem uns bambu shark. Eu pedi até uma ajuda para o Júnior Melo, não sei se ele está online, ele entrou na live, não sei se ele está online, mas o mestre Júnior Melo me salvou lá na questão do substrato. E ele usa para alimentar as moreias, para alimentar as enguias e também oferta para os tubarões. Tem uma aceitação muito boa. Aí Esse, já pega mais essa gama aí. Além dos jumbos e dos ciclídeos africanos para alguns peixes de porte maior, né? sim. E esse alimento ele é muito legal porque eu quero que a IEPIST seja uma empresa de impacto, né? Uma categoria de empresas que a gente chama que elas têm uma preocupação não só em ganhar dinheiro, mas também tem uma preocupação em entregar um resultado para a sociedade, sabe? Sim. E nesse aspecto aí, a gente tá. Acabei de ver uma mensagem aqui, a pessoa falou que tirou minha consideração e tirou mesmo. E nesse aspecto aí, a gente aprovou um projeto no Banco do Nordeste e a gente está querendo integrar as marisqueiras às nossas atividades produtivas. Então, quem estiver comprando a gente, eu espero que em pouco tempo as nossas atividades elas também possam ter uma contribuição social, de acordo com o produto que a gente vai estar entregando, né? E a gente espera também que o sururu a gente tenha uma versão maior dele, porque ele é um produto que foi feito para Jumbo e essa embalagem eu sei que ela é incompatível com o Jumbo, é um produto que, para ser sincero, a gente não tem, ela nem tem lucro, mas eu precisava fazer um teste no mercado, ver a aceitabilidade, inclusive muito boa, ver se estão gostando, ver se estão aceitando, ver como é que é, para a gente estar, quem sabe no final do ano, estar lançando uma versão compatível com quem usa esse produto. Então, quem é jumbista, quiser estar interagindo com a gente, falando no Instagram, dando feedback, para a gente é muito bem, muito bom. Aí, vou só emendar aqui, Renato, que o Aqualouco está perguntando sobre o copépado, se pode dar para anêmona todos os E dias. eu também Pode. pode falar. Pode, não, pode dar. Isso é muito interessante nos corais e nos cnidários como um todo, né? Separando anemonas e corais. Você pode alimentar eles todos os dias. O problema é que eles vivem num ambiente oligotrófico, que não tem muito nutriente, é R pobre. Eles Isso. ficam dependentes ali da zooxantela para conseguir estar obtendo os nutrientes para eles. Mas, tipo, se eles pudessem se alimentar todo dia, eles se alimentariam. Aí eu faço uma ressalva, justamente. Aí eu faço uma ressalva. Quando vocês forem alimentar coral e forem alimentar anêmona, eu recomendo vocês pegarem um pouco de água do aquário e diluir o alimento antes.
e depois Sim. vocês borrifarem o alimento próximo. Nenhum coral recebe uma nuvem de zooplâncton em cima dele, ele come É, aquilo na hora com os pólips. Ele exatamente. vai lançar Cuidado baba. também nessa questão de alimentar todo dia, a quantidade, né? E também para tomar cuidado, porque se tornar o animal dependente dessa alimentação, certamente ele vai expulsar a zooxantela, vai mudar a coloração e pode prejudicar um pouco. Isso é interessante. Eu tenho uma linha de pesquisa com coral e alimentação de coral. Eu não tenho essa experiência que você tem, mas é uma das hipóteses que eu trabalho até da alimentação como um fator que pode mitigar o branqueamento. Isso falando em aquecimento global, coisa nesse sentido, mas pode ir nessa linha, sim. Inclusive tem empresa que trabalha nessa linha, né, de substituir as duas chantelas para melhorar a coloração dos animais com nutrientes Sim, e tal. sim, Então sim. é uma perspectiva. Teve uma pergunta também relacionada com a temperatura de armazenamento dos produtos. Aí eu vou estar respondendo também, Renato. Os Pode ficar à vontade. produtos, antes de você abrir, você pode manter na temperatura ambiente, não precisa botar na geladeira. Agora, não vamos fazer loucura de botar o produto no sol, né? Botar o produto em um lugar frio, quente, que pega umidade, embaixo de um ar-condicionado, que pinga uma água, aí você vai estragar o produto, né? Que não é um produto à prova de tudo, mas se você botar armazenado direitinho em lugar seco, arejado, ele vai aguentar um ano. Depois que você abrir o produto, você não precisa guardar na geladeira nenhum produto da Yepist, exceto um que eu já vou falar dele especificamente. Você precisa usar utensílios limpos. Você não pode pegar água do aquário e jogar dentro do produto, fazer uma bagunça, misturar, aí o produto ele pode estragar. Eu não estou dizendo que vai estragar em 30 dias, ele pode estragar. Às vezes você pode dar sorte de ele não estragar, porque o alimento em si ele conseguiu tamponar aquele efeito externo. A ova de Sim. Tobico, ela tem carotenoides naturais. Esses carotenoides eles não são encapsulados. Eu não sou nada contra moléculas encapsuladas. É um processo biotecnológico que eu acho legal. No nosso caso, a gente usa carotenoides naturais. A gente extrai o carotenoide e coloca dentro da ova de Tobico. Pega um Sim. Tobico, coloca no sol, coloca na luz, ele Ele vai oxida, oxidar o carotenoide. Perfeito. Ele vai ter oxida. que manter a caixinha. Usou, dosou no aquário, tampou, guardou na caixinha. Não precisa ir para a geladeira, mas precisa estar abrigada da luz. Aí eu vou falar um outro ponto. Eu, o Rudan, eu recomendo guardar o tobico na geladeira. Não é que precise, mas ele estabiliza mais, porque tem dois fatores que vai fazer oxidar o carotenoide. Eita, a temperatura, eu mandei dedo para você sem querer. A temperatura é um fator e o outro fator vai ser a luz. Então, se você consegue botar na porta da geladeira, como algumas pessoas falaram que coloque, pode colocar todos os produtos, embora não precise, você vai diminuir o metabolismo do alimento. O alimento tem metabolismo. Café vem até com aquele furinho na embalagem para a embalagem respirar. A ração de cachorro vem. É normal. O alimento ele não é uma vida, mas tem vida ali. A não sei se você irradiasse e botasse um vácuo, que não é o caso. Então, é importante esses avisos aí, em relação a esses alimentos, armazenamento. E é importante mesmo, porque é o que mais perguntam. Quando vão falar, quando compram, Renato, o que eu faço? Aí eu sempre recomendava, ó, usou a ova, colocou na caixinha depois, porque ele vai oxidar. Bom saber dessa informação, porque aí a gente já fala para colocar na geladeira também, para ter uma expectativa de vida e de uso maior, né? Perfeito. Essa é a recomendação que eu faço. Pode chegar um dia que eu fale que não precisa mais fazer essa recomendação, mas eu vejo que o caroteno na temperatura ambiente, depois que abre, porque entra oxigênio na embalagem, ela Sim, começa a desencadear um processo ali. Então eu recomendo estar guardando no refrigerador. Não no congelador, na geladeira mesmo, na porta é o suficiente. Dura isso. por meses. 6 graus ali, a temperatura está ideal. Pois Isso pronto, aí. é isso aí. Eu queria mais uma vez agradecer a disponibilidade tua e de toda a equipe. E a gente já vai conversar aí para fazer a próxima live, para esperar mais gente interagir, perguntar e fazer um, um, um bate-volta com a interação dos espectadores, né? Eu acho que isso engrandece e estimula mais, né? A conversa.
Não, acho que foi muito boa. Muitas pessoas perguntaram aqui, a Colocos perguntou, teve um rapaz, Nixon, fez pergunta, teve um rapaz de ciclídeo africano que eu acho que eu respondi, do Blood, do Tobico. O ciclídeo africano podem comer todos os alimentos da Repiste, na verdade. Pode jogar. Né? Todos, é. Pode jogar que eles vão comer. Eu vou abrir, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Não sei se pode ter ou não, mas se não quiser, a gente pode estar agradecendo. Bora ver. Bora esperar aqui um pouquinho para ver se tem alguma dúvida não sanada. Acho que não, acho que já está todo mundo sossegado. Te agradeço muito. Bora bater um papo aí para já marcar uma próxima live para pegar uma interação com o pessoal que está assistindo. Se tiver alguma duvidazinha pertinente, a gente consegue tentar conseguir responder, né? Não sabe de Pronto. tudo, mas tenta. É isso aí, a gente tenta. E eu tô lá no seu grupo essa semana, né? Então quem quiser perguntar lá agora, talvez me vendo falar tenha ficado mais à vontade. Eu tô aqui para interagir com vocês e ajudar no que for Só possível. lembrando, ó, a Ana Carla está falando aqui, só lembrando, o cupom é REX com IEPIST. REX com IEPIST, 30% de desconto em qualquer alimento da IEPIST. Então, Fechou? beleza. Fechou. Fechou, meu amigo. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima, viu? C10, tamo junto Valeu, muito demais. obrigado, Valeu, Renato. Um abraço para todo mundo que assistiu a gente aí. tamo junto. Eita, tinha Valeu. um monte, mas vocês responderam todas. Ah, eu vi uma pergunta aqui, mas estava ali. Aí, ó. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.